Pessoal, boa noite mais uma vez. Caiu mais uma vez a live aqui. Não sei por qual motivo. Caiu mais uma vez a live. Não sei. Aqui tava falando que tava contendo alguma música. Não sei se é por causa da música que eu coloquei de fundo aqui. Eu não posso botar música, gente? Me ajuda aí. É isso mesmo, Instagram? Vamos voltar, vamos com tudo. Vamos parar não. Vou chamar aqui de novo a Daisy. Solicita aí, minha amiga, para você entrar. Mais uma vez, infelizmente, caiu a live. Talvez acho que foi nossa energia, né? A música que a gente colocou aqui. Olá. Gente, Everton, eu acho que é a direitos autorais da Mas, tá música. vendo aí? Que coisa, hein? Que coisa. Agora eu não botei Mas a música. gente não desiste. Você sabe cantar? Canta aí. Não, esse detalhe aí poucas pessoas conhecem. Eu nem se fala. Quem me conhece. Então tá bom, não vou botar música, hein, pessoal. Dessa vez não vai Não, cair, hein? depois o Everton canta. Gente, boa noite para todo mundo mais uma vez. Estou aqui com a Deise Ferreira, minha amiga, coach, treinadora de vendas, empresária. A gente estava aqui dando as boas-vindas para quem já tinha entrado, as boas-vindas agora para quem está entrando também. E a gente vai trazer um tema muito interessante, que é sobre falar dos nossos inimigos, né? Das nossas vendas, dos nossos negócios. Qual é, de fato, o nosso maior inimigo? Então, gente, pode falar no chat, pode participar aí, que vocês estão totalmente liberados para participar com a gente, tá? Enfim, é sobre nós, né? Sobre todos nós aprendermos juntos. E pode falar novamente, se apresentar aí mais uma vez, já que caiu, quando recomeçou. Bem, agora sem música, acho que não cai de novo, não, né? Olha, eu estava te agradecendo, né? Agradecendo o convite, falando com o pessoal, né? Que a gente se conheceu no treinamento, né? Na fábrica de treinadores, nos conhecemos pessoalmente, eu com a sua família, né? Com a sua esposa lá em São Paulo, na fábrica de vendas, e a gente está construindo aí essa amizade, essa troca de conhecimentos, essa troca de conexões nesse mundo das vendas, né, do empreendedorismo, e tem sido muito rico para mim, pelo menos, trocar essas experiências com você e a gente estar aqui hoje para conversar um pouco aí com os nossos seguidores, com os vendedores, os empresários, sobre um tema muito interessante, às vezes até polêmico, do maior inimigo das nossas vendas, né, Everton? Exatamente, é algo muito importante a ser mencionado. O que a gente vai trazer aqui é algo mesmo profundo. Eu quero que vocês comecem a falar aí, Luiz, boa noite, Lara, comecem a interagir com a gente. O que para vocês é o maior inimigo na hora de vender em seus Vamos ver negócios? quem adivinha, né, Everton? Oi? Vamos ver quem adivinha. Vamos ver quem adivinha. Alguém aqui quer se candidatar a dizer qual vai ser um dos maiores inimigos de nossas vendas? Ou você pode falar, né, quais são os seus inimigos, mesmo que você não acerte, você compartilhe com a gente, de repente a gente pode falar sobre isso também, né, Deise? Então fique Com à vontade, certeza. fala aí o que vocês pensam sobre a dificuldade na hora de vender, o que de repente traz as barreiras ali, tem barreiras para serem enfrentadas, derrubadas, o que vem assim incomodando com que não conclua as vendas. Compartilha com a gente aí, pessoal, para ver se alguém vai acertar, mas também é bom a gente, como eu estava falando, saber, né? O que de fato incomoda, atrapalha na hora de você fazer um fechamento, na hora de você levar seu negócio para frente. Então fiquem à vontade aí, Manacat. Eita, essa é difícil. Manacat. Mana. É um Mana Cadete. Manacadete. Isso aqui, olha que nome forte. No meu caso, eu mesmo. Olha aí o Pedrão. Eu mesmo. Olha, essa eu gostei. Eu mesmo. Será que é isso que a gente vai falar hoje? Será? A Hã? gente pode começar até falando de uma possibilidade de algo positivo nas vendas que todos nós vendemos no primeiro momento, que é relacionamento, né, Everton?
relacionamento, conexão. Agora, sobre o maior inimigo, eu mesmo, nó, perigoso isso, hein? Exatamente, exatamente. O relacionamento dentro da venda é algo muito importante, né? A conexão, a empatia, entender o que o seu cliente foi buscar, né? Você pode observar que o seu cliente ele sempre vai chegar com dúvidas, né? E quando a gente não está pronto a sanar essas dúvidas, a gente quer falar, quer já sair oferecendo, vendendo, sem escutar primeiramente, a gente perde grande chance de descobrir o que que ele está querendo. Porque quando o cliente entra numa loja ou ele te manda alguma mensagem, é porque ele está atrás do teu produto, ele está interessado, ele quer saber mais, e é onde você tem que encaixar os quebra-cabeças, né? Agora, muitas das vezes, né, Deise, é algo interno mesmo dentro de nós que faz com que a gente não avance. O que que de fato nos prende a não avançar? Fica a pergunta, o que que tem nos prendido? O que que tem impedido a gente viver nossos sonhos? O que que tem impedido a gente realizar as nossas metas, atropelar as metas? Porque vendedor que é vendedor de ouro mesmo, não só bate meta, mas ele atropela a meta. Passa por cima. Então, o que de fato tem impedido esse pessoal para alavancar suas vendas, seus negócios? O É, Pedro e quem falou que é que mesmo. respondeu mesmo, Everton? Foi Pedro? Pedrão, tá Pedrão. Pedrão. Pedrão? Parabéns, Pedrão. O maior inimigo de nossas vendas somos nós mesmos, né? E agora tem um porquê, né? Todos nós temos o que a gente chama de sistema de crenças, né? E esse sistema de crenças que impede com que nós possamos desempenhar da melhor forma possível os nossos negócios, as nossas vendas principalmente. E aí a gente ainda estava conversando, né, Everton, sobre um primeiro espiral, que é o espiral de crenças, tanto no sentido do círculo vicioso quanto do círculo virtuoso. E aí, para vocês pensarem um pouquinho, acompanhem comigo aqui. Por exemplo, se nós pensamos em algo negativo, a nossa tendência é sentir, é gerar uma emoção, um sentimento negativo com relação a esse pensamento, certo? Quando a gente tem uma rotina, que a gente costuma até chamar de viés da negatividade dentro da neurociência, onde pensamos sempre negativo, gerando essas emoções, esses sentimentos de forma negativa, nós tendemos a criar um sistema de crenças negativo. Qual que vai ser a nossa atitude, a nossa ação na hora de uma venda? Vai ser positiva. E aí o nosso resultado também não vai ser positivo. Então, para quem vende, por exemplo, né, de uma forma mais didática, quem trabalha com produtos de valor agregado, com produtos high ticket, e pensa assim, caramba, não tem mercado, não tem cliente para isso, eu não vou conseguir vender isso. O sentimento que vai gerar em cima desses pensamentos é um sentimento negativo. Então, Quando você... vamos lá. Sim, Olha só o que a Deise está falando aqui, pessoal. Ela já está sendo revelado qual é o pior inimigo, né? Que é, é as nossas crenças, as nossos. nossas crenças. Então, nós temos um pensamento que ele gera um sentimento, esse sentimento ele gera as nossas ações, né? Ou seja, Sim, vamos parar para pontuar. Tudo que você tem pensado hoje, tudo que você tem trazido para dentro da sua memória, deixado, acumulado, seja coisa do passado, seja coisas há pouco tempo. Isso tem sido resultado do que você está vivendo, né? Existe uma palavra, uma frase que é bastante interessante, que você vive o que você tolera. Eu gosto muito dessa frase, porque a gente só vive, de fato, aquilo que a gente mesmo está realizando, está deixando com que a gente estivesse vivendo. Então, a maneira que a gente aceite isso na nossa vida, não mude nossos pensamentos para mudar nossas ações, vai continuar da mesma forma. Já viu aquela pessoa que fica assim, eu quero mudar, preciso mudar. Agora, no final do ano, vai chegar a oportunidade de todo mundo renovar seus votos. E, de fato, no dia primeiro, no dia segundo, dia terceiro, de repente, um mês inteiro de janeiro, muita gente vai ter vivido essa diferença. Mas se mudar novamente, voltar àquilo que era antigamente, ou seja, vai voltar a acontecer o que estava acontecendo. Então, a primeira coisa é a gente decidir internamente não viver mais ou menos.
não viver por acaso, porque se a gente hoje está aqui com a permissão de Deus, respirando, é porque tem um motivo, concorda, pessoal? Se tem um motivo para nós estarmos aqui respirando ainda, é porque tem algo a ser feito, seja na nossa vida, seja na vida de outras pessoas. Então, o que a Deise já trouxe já desde já, de fato, são as nossas crenças, essas camadas que a gente vai criando ao longo da vida, da nossa infância até adolescência, até mesmo adultos. Quando a gente escuta críticas, a gente escuta certas palavras que nos magoam e aquilo entra para dentro de nós e faz com que a gente viva aquilo de fato, porque aquilo fica na nossa consciência. Ou seja, a gente está pensando, a gente está sentindo e a gente está tendo uma ação e os resultados são esses que cada um tem e fica aí. Então, não é isso, Daisy? É isso mesmo. E você falou uma coisa muito, muito importante, porque durante a nossa vida, nós vamos construindo essas camadas que você comentou. Essas camadas, na maioria das vezes, elas são formadas até a nossa primeira infância, até ali os 7 anos de idade, mais ou menos. E quem de nós nunca viveu uma história onde os pais da gente, sem nenhum tipo de julgamento, né, Everton, com relação ao que eles puderam nos dar, né, ao que eles puderam nos oferecer de acordo com a vida que eles tiveram, mas que nos criaram essas camadas e esses bloqueios internos. Então, quem nunca ouviu algo do tipo, cala a boca, menina, você calado, você já está errado, cala a boca, fica quieto, você só fala besteira. E por aí vai, a gente vai construindo no nosso inconsciente as nossas percepções com relação à nossa vida. Então, esse círculo que a gente está comentando aqui, né, dos nossos pensamentos, que geram os nossos sentimentos, que determinam as nossas ações e os nossos resultados, eles não são tão simples assim. Eles vêm realmente da construção da nossa história. E para nós ficarmos muito atentos, então, de repente, a nossa proposta aqui hoje, né, Everton, para quem está nos assistindo, começar a pensar, o que será que eu vivi e que eu ouvi na minha infância? Quais foram as vozes que eu ouvi que criaram as minhas vozes internas, a minha comunicação interna, né? E essa comunicação hoje, com essas camadas, com esses bloqueios, né, que formaram as nossas crenças, muitas delas, sim, positivas, fortalecedoras, mas muitas delas limitantes. E essas crenças limitantes impedem com que a gente consiga efetuar vendas, principalmente quando as vendas ou o produto não se conecta com o vendedor, ou ele acha que o valor agregado não vai atender o mercado, e a gente tende, eu sempre brinco com as minhas funcionárias, Everton, é o seguinte, não coloque dinheiro no bolso do cliente. O que é colocar dinheiro no bolso do cliente? É a gente supor se ele tem ou não condições de comprar um determinado produto ou serviço, por exemplo, né? E geralmente esse colocar o dinheiro vem das crenças, da história de vida dessa pessoa. E é aí que entra o treinador de vendas. Exatamente. Isso é muito importante. O desenvolvimento pessoal, você olhar para dentro de si. O que foi mencionado Sim. aqui há pouco? É algo interno, algo que ficou no passado, que você escutou, palavras, acusações. Isso foram se tornando verdade em nossas vidas. Isso eu falo assim, porque isso também na minha vida acontece, na vida da Daisy, na vida de todo mundo. Todos Todo. temos situações do passado, palavras que nós escutamos. Só que muita gente leva isso para a vida inteira. Sim. Elas morrem e carregam não só os seus sonhos, mas as palavras, enfim, carregam tudo. E infelizmente, não deixam seu legado, não vivam, não, assim, não viveram seus sonhos. Então, que hoje, você que está aqui, parou esse tempinho para estar participando dessa live, possa entender que você precisa cuidar do seu interior, do seu Uhum. coração, da sua mente. O que você anda pensando? O que você anda atraindo? A fonte, por exemplo, de águas, o rio, ela vem, vai, ela não fica parada. À medida que você guardar para você, ou seja, isso vai se tornar um grande problema. É igual o coração.
ele bombeia sangue para o corpo inteiro. Tanto é que você não vê problemas graves de câncer no coração, né? Vai ser vários órgãos diferentes. Por quê? Porque o coração não atrai nada para si. Ele sempre tá compartilhando, compartilhando. Ou seja, quando a gente começar a atrair as coisas para nós, as palavras, situações, problemas, é onde a gente começa a ficar depressivo, com problemas seríssimos. E no mundo das vendas, principalmente, onde você precisa estar livre. O que muitos vendedores não sabem é que eles não estão vendendo muito bem, não estão batendo metas, não estão sendo, assim, não estão realizando seus sonhos, é porque internamente tem muita coisa a ser resolvida, que trava essa pessoa, mesmo que talvez essa pessoa até saiba que está sendo travada por tal situação, mas a maioria, de repente, posso dizer assim, nem sabe que às vezes não consegue elevar um nível de vendas, algo mais à frente, porque tem algo atrapalhando internamente. Dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então é importantíssimo o desenvolvimento pessoal, você buscar ajuda, porque todos nós precisamos desse desenvolvimento. Não é isso, Deise? Todos nós. Eu tenho encontrado com a Deise em eventos, não só presencial, mas online, direto, porque a gente está buscando crescimento, a gente está buscando desenvolvimento. Eu estou muito longe daquilo que eu preciso estar. Eu estou sempre, agora eu preciso melhorar nessa área, agora eu preciso melhorar naquela área. Enquanto a gente não querer aprender, a gente não vai poder se desenvolver. Então, quando a gente está sempre aprendendo, a gente está recebendo. E ao mesmo tempo a gente vai querer também passar como uma fonte, como o coração que está bombeando. Então, também não só aprender, mas aprender a ensinar. E quando tivermos a crítica, quando tivermos problemas que nós vamos ter normalmente, né, não foi só no passado, a gente possa não atrair também, possa curar isso de uma forma que a gente saiba da nossa identidade. Então é importantíssimo a gente souber da nossa identidade, da gente cuidar do nosso interior. Aí você pode até compartilhar com a gente, Deise, a pirâmide das crenças, como é que funciona. Essa questão de identidade, questão de fazer, questão de ser. Isso complementa isso que eu estou falando também, não é? Sim, com certeza. Antes de eu falar da pirâmide de crença, você falou uma coisa muito interessante, que é sobre a água, e tem até uma analogia, uma frase do Bruce Lee, né, nas redes sociais, na internet: Be water, my friend, seja água. Eles falam que o rio não bebe da mesma água nenhuma outra vez, porque a água passa e ela se renova. Então, essa busca, né, do autoconhecimento, essa busca de conhecermos aí os nossos bloqueios, né, as nossas travas, as nossas crenças, para que a gente se desenvolva. Nas vendas, tá, beleza, ótimo, vai ser bacana, resultado positivo, mas principalmente enquanto seres humanos, seremos melhores pessoas primeiro, para depois sermos melhores profissionais. E a pirâmide de crenças, ela é justamente isso. Porque imagina, né, uma pirâmide, ela tem uma base maior. Essa pirâmide, ela tem 3 pilares. Essa base maior é o que a gente chama de crença de identidade, que é o nosso eu. Então, uma pirâmide onde a nossa identidade está fragilizada por causa dessas crenças negativas, limitantes, que estão sendo falando mais alto do que aquelas nossas potencialidades, a nossa base da pirâmide vai ficar frágil. Então, como que eu vou acreditar que eu, no segundo pilar, posso vender, posso empreender, posso fazer alguma coisa, se eu não acredito em mim? Então, na base da pirâmide, a crença de identidade, que é o ser, é o nosso eu. Quanto mais eu trabalho em prol de mim mesma, mais eu fortaleço o segundo pilar, que é entender que eu posso fazer aquilo que eu me proponho a fazer. E aí vem o topo da pirâmide, que é a crença de merecimento, que é o ter. Então é muito simples. Eu primeiro tenho que ser para eu poder fazer, que é a nossa crença de capacidade, o segundo pilar, para eu poder ter, né? Então é ser, Faz, poder e ter. Não, e uma das questões assim que a gente mais vê as pessoas querendo ter. Ah, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, quero fazer também, quero fazer, mas esquece que você primeiramente precisa ser, né? Ser. Precisa fazer Ser. acontecer. Ok, mas você precisa ser, ou seja, isso está se referindo internamente. Você de fato está voltado para aquilo, para você de fato conseguir fazer.
você não vai conseguir dar sequência se de fato você não souber o que você é ainda. Então tem muita gente que está querendo fazer, querendo acontecer, mas ainda não sabe o que ela quer, quem ela é, o que ela vai fazer, para onde ela vai seguir, aonde ela está e aonde ela quer chegar. Então são perguntas importantíssimas que devemos sempre estar nos fazendo, né? O que Sim. eu quero? Eu quero isso, eu quero estar nisso, ou seja, eu vou fazer isso. Então, quando você inverte essa ordem, você não consegue dar sequência. É onde vem a Não. desistência, o desânimo. Aí vem aquelas palavras negativas, aí se tornam as crenças negativas, e a gente, infelizmente, acaba se travando e não vivendo o melhor de Deus para a nossa vida, o melhor do universo para a nossa vida, seja lá o que você acredita. Ou seja o universo, seja Deus, seja seus pais, seja seus familiares, eles não querem te ver desistindo, eles não querem te ver magoados, depressivos, querendo acabar com sua vida. Então, se você hoje chegou aqui, de repente, desinteressado pelos seus negócios, triste, desanimado, olhe para dentro de si, comece a enxergar dentro de você um grande poder que é algo somente seu, um DNA seu. E você está respirando. Então, é um motivo que você tem para você ser, buscar cada vez mais ter essa oportunidade de se desenvolver, para você fazer e ter os seus sonhos realizados. Porque muito pior do que isso é você não viver, é você ter uma vida fracassada, é você ter uma vida que não vale a pena. Eu tenho certeza absoluta que o Criador não criou a sua criatura para ter uma vida miserável, para ter uma vida insignificante, para ter uma vida de tristeza. Então, qual é o momento que você vai levantar, sacudir a poeira e falar basta? Qual vai ser esse momento? Então, fica essa reflexão para todos vocês que estão aqui, para nós mesmos, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sonha, aquilo que é relevante para a nossa vida, para a nossa família, ela depende simplesmente de nós. E quando nós ficamos colocando a culpa em outras pessoas, quando fico colocando a culpa em nós mesmos, nos embarreirando daquilo que a gente precisa fazer, nada vai acontecer. Agora, quando a gente se autorresponsabiliza que tudo que tem na nossa vida é o que a gente mesmo plantou e a gente está colhendo, mas que hoje a gente pode plantar novas sementes para ter novos frutos gerados, positivos. Então, eu acredito que a gente fazendo assim, né, Daisy? Com certeza a Sim. gente vai ter os resultados, porque a gente vai estar com um pensamento positivo, a gente vai estar com os sentimentos em prol disso e vai ser gerado as ações, os nossos comportamentos. Agora, se for o contrário, você com aquele pensamento negativo, você só vai ver coisa negativa e não vai contemplar aquilo que você precisa fazer. E, infelizmente, o que acontece? A gente fica na mesmice, vivendo uma vida que não é bacana. E muito interessante para as pessoas, eu acho que nós passamos há algum tempo atrás, estamos passando e vamos sempre passar no seguinte sentido, aquilo que faz a gente vibrar, né? Muitas pessoas que estão aqui, que passam pelos treinamentos com você, que passam comigo, quando a gente vai conversar intimamente com essas pessoas, elas vibram realmente naquele propósito, né? Seja a venda, seja o empreendedorismo, no mundo dos negócios, aquilo que ela se propôs a fazer, aquilo que faz o coração delas vibrar. E tem uma frase que um mentor meu fala e que é muito interessante, que é: aonde habita a sua verdade não há espaço para o desconforto. Então, quando você conhece todas as suas limitações, e elas estão sempre aí, mas elas podem ser minimizadas com o processo de autoconhecimento, com ferramentas específicas, né, Everton? Coaching, PNL, autodesenvolvimento, o desenvolvimento humano tem muita coisa bacana nesse sentido. E você trazer ao nível de consciência tudo aquilo que te limita, mas quais as ferramentas que eu posso usar para trazer aquilo que eu tenho de potencial, porque a gente tem muito potencial. Então, tem até um ciclo que chama Ciclo do Sucesso, se eu não estou enganada, quem disse sobre esse ciclo foi Tony Robbins, que esse sistema de crenças, né, ele passa pelas nossas potencialidades ou nossas limitações, e aí vem as nossas ações embasadas nisso e depois os nossos resultados. Então, quando a gente vai tirando essas camadas dessa comunicação interna limitante de tudo aquilo que a gente já ouviu, que a gente construiu e trouxe como verdade,
muitas dessas vozes a gente traz como verdade até a vida adulta, então a gente passa a ter consciência e, opa, isso fez parte da minha infância, a minha criança que está gritando aqui, ah, eu não sou bom o suficiente, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não dou conta. Então, é a nossa criança que está gritando ali, não é o nosso adulto. E Então, é um convite, né, a adultecer em cima dessas camadas que foram construídas, né? sim, sim, e é super interessante que você colocou que é algo que a gente precisa frisar aqui, você que está aqui nesse momento escutando essa live ou vai assistir depois, é a consciência. O que a Daisy falou? Quando você tem a consciência de fato que você tem essas crenças, algo que te aconteceu, algo que você escutou, que de uma forma ou outra te paralisou ou te paralisa, quando você tem a consciência disso, é a hora que essa chave começa a mexer e a virar. A gente está aqui falando, mencionando sobre isso, mas como que a gente resolve isso, Daisy? Como que a gente resolve isso, Everton? Quando você tem a consciência. E o O que é primeiro passo. isso, o que é consciência? É você entender, não, beleza, eu tô assim, eu tenho isso que eu preciso resolver, de fato, agora eu entendo por que isso me trava e como é que resolve posteriormente. Quando você começa a criar novas crenças também, porque temos as crenças negativas, mas também temos as crenças positivas. Eu aqui falei alguns momentos sobre você acreditar em você, sobre você se desenvolver, sobre você acreditar no seu negócio. Ou seja, tô ingerindo crença positiva, fortalecedora. E quais crenças que você pode se basear? Você mesmo pode se desenvolver ali escrevendo quais são as suas capacidades, o que você acredita em você, porque existe um gigante dentro de você. E isso é fato. E sabe o que é legal? Às vezes a gente se sente assim muito fraco, muito pequeno diante de tantas pessoas, diante de tantos negócios. Ah, isso aqui não é para mim, ter dinheiro não é para mim, ser milionário não é para mim, ter minha casa não é para mim, ter um casamento abençoado não é para mim, ter filhos. Começa a pensar tudo aquilo que a gente vem mencionando. E de fato, quando você começa a conquistar ou começa a enxergar que, caramba, eu também tenho essa possibilidade. Nossa, eu não terminei o ensino médio direito, mas isso aqui não me impede de eu ter grana. Porque tem várias formas de eu desenvolver. Eu sou inteligente. Porque você ter tirado nota baixa um momento, sido reprovado outro, você ter tido problema na sua escola, não te diz que você não é inteligente e você não tem capacidade. Muito pelo contrário, você só é mais um que precisa aprender, como todos nós, que estamos em constante aprendizado. E quando a gente entende que poxa, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a ler. Quando estava meus filhos crescendo, aprendendo a ler, escrever, a Evelyn já passou dessa fase, agora o Gabriel tá se desenvolvendo cada vez mais, ele tem 5 anos, a Evelyn tem 7. Eu olhava assim, caramba, parece tão difícil aprender a ler e escrever. Nossa, será que eles vão aprender? Eu cheguei a pensar isso assim. Falei, cara, eu também aprendi, ela vai aprender, e hoje eu tô vendo que, poxa, estão aprendendo de forma natural. Se torna natural, aquilo que às vezes parece impossível. Entende? O que eu estou querendo dizer aqui? De repente, as coisas para você na sua vida hoje não parecem impossível acontecer. Essa é uma crença que você tem, que você acha que você não consegue. Cara, mas você consegue. Quando você começar a galgar ali, começar a cavar, e você vai ver e chegar ao final do fim do túnel, uma luz brilhando, você, cara, eu tenho a capacidade de chegar lá. Mas o que eu preciso fazer? Aí que tá. Ah, você precisa aprender, se desenvolver. Então, vou fazer esse treinamento, vou buscar essa ajuda, vou curar meu interior, eu vou botar as crenças agora positivas em vez das negativas. As negativas vão continuar chegando. E eu vou pegar, jogar fora. E as positivas eu vou cada vez mais, cada vez mais. Então, ou seja, isso faz total diferença. Quando você controla, quando você tem um reino sobre você, o governo sobre você. Estou acendendo a luz aqui que apagou aqui. Que de fato você. Não, agora eu que governo a minha vida, eu que mando nos meus pensamentos, porque são os seus pensamentos que vão gerar os sentimentos, e o seu sentimento manda o que manda. As suas emoções é que manda. Se você estiver magoado, estiver com medo, já era. Aí você trava, você não se desenvolve, você acredita que você não vai conseguir. Então, tendo aí o entendimento do que está acontecendo, tendo esse saber sobre você, né, já é um primeiro passo. E aí, sabendo agora Ué, as crenças deixa eu positivas. complementar um pouquinho. Você falou algumas frases muito interessantes que elas costumam vir na base da pirâmide que interferem o topo da pirâmide. Você fala assim, ser rico não é para mim, ser bom não é para mim, desenvolver esse trabalho não é para mim, porque ainda mais no mundo das redes sociais,
onde nós tendemos a seguir várias pessoas que já fizeram toda uma caminhada, passaram todo um processo e já estão naquele patamar de sucesso como se tivesse sido assim. Então, essa construção dessa pirâmide de crenças positiva, ela passa por esse processo. É igual a música do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então, é passar pela metamorfose, é entender que as emoções, elas têm uma função. Elas têm uma função a nos dizer: ah, isso não é para mim, ah, ser rico não é para mim, desenvolver esse trabalho não é para mim, ter essa casa não é para mim, ter essa vida não é para mim, me posicionar na internet não é para mim. Aí isso te gera essas emoções negativas, eu fico com medo, eu me sinto insegura, me gera ansiedade. E o que que essas emoções querem dizer? Primeiro, elas estão querendo nos proteger de alguma coisa, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela é preguiçosa. Ela tende a se manter no que a gente chama de zona de conforto, que nem sempre é confortável, mas a gente se adapta. A gente se adapta até aquela circunstância que é negativa, aos resultados ruins de venda, aos resultados ruins do negócio, aos resultados ruins do relacionamento, aos resultados ruins da vida como um todo. Então, é desconfortável, mas é conhecido. E aí, promover essa mudança para construir essa pirâmide positiva, entendendo que cada pensamento e sentimento desse, então, que seja negativo, mas ele tem uma função, e a gente dá um nome para essa emoção e fazer com que ela se torne positiva para a gente. Ah, eu estou com medo. Tem o medo genuíno, o medo que é para nos proteger. Tem uma rua para atravessar, não tem sinal, não tem faixa de pedestre, eu estou com medo de ser atropelado. Isso é um medo genuíno. Agora, eu não vou desenvolver esse processo de vendas, eu não vou me posicionar no meu trabalho porque eu estou com medo. Aí já é um medo que vem de uma crença. Então, identificar, dar nome a essa emoção para poder tomar uma atitude. E é passar pelo processo, né? Porque a mudança é, né, uma frase também clichê, mas é muito verdadeira. Ela é uma chave, a mudança é uma chave que abre por dentro. Não adianta, ninguém vai fazer nada por mim nem por você. Eu tenho que tomar essa decisão. Agora, sozinho é muito mais complicado. Então, existem as possibilidades de você buscar ajuda. Ah, então eu estou aqui enquanto empreendedor, estou aqui enquanto vendedor, então tá bom, identifiquei todas essas amarras, todas essas travas. O que que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Que ajuda eu vou buscar, né, Everton? Exatamente. Exatamente. A questão é a gente não é só também descobrir. Ah, agora eu já sei, beleza. É você agir. Não adianta. Aí você fala assim, poxa, mas é desconfortável agir. É Sim, desconfortável acordar vai cedo. É ser. desconfortável economizar. É desconfortável eu fazer isso, fazer aquilo, eu ir atrás, eu desenvolver. A pergunta que eu faço é, qual é o conforto que você tem onde você se encontra de forma negativa? Por exemplo, você está passando por um momento muito ruim e tal. Que conforto esse tem? Porque às vezes você acha, ah, eu vou sair da minha zona de conforto. Muita gente fala, você tem que sair da sua zona de conforto. Mas que conforto é esse que você está vivendo que não te traz felicidade, não te traz vida, não te traz Realização. vontade, realização, enfim, que conforto é esse? E eu costumo falar para meus alunos que o conforto, de fato, ele se encontra na nossa jornada. Ou seja, enquanto você vai caminhando, vai se desenvolvendo, você vai vendo que você pode, você vai subindo de nível, você vai tendo mais resultados também, vai ganhando mais grana, vai ajudando mais pessoas, você vai crescendo. Entende? Você está se movimentando o tempo todo, e você está crescendo e aprendendo, e você ajuda outras pessoas a saírem lá de trás também. Porque às vezes algumas pessoas vão te criticar, porque é muito legal você ter companhia lá no buraco, né? Então começa a pensar isso. Quem é que está me criticando? Quem é que quer meu mal? A crítica de uma pessoa que tem esse tipo de vida vai valer? Aí A as pessoas... crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Exatamente. Enquanto tem pessoas
qualificadas, pessoas que dão treinamento de desenvolvimento, que aí você, na hora que se depara com uma oportunidade, você fala, eu vou ter que investir, eu vou gastar. Mas caramba, quanto que está custando para você viver essa vida desgraçada? Quanto que está custando para você viver uma vida da forma que você está vivendo? Vamos lá, quanto que custa para você seu sonho? Aquela viagem, aquele carro, aquela família maior, de repente, você quer ter mais filhos. Quanto que custa isso? Não tem preço. Então, quando você entende, começa a girar essa chavezinha na sua cabeça, cara, não, eu preciso se desenvolver, preciso investir em desenvolvimento pessoal. Pô, você investe em pizza, você investe em passeios assim, ó, gasta. Não pode investir em treinamento que tem na internet, assim, até gratuitos tem, mas tem. De palestra, você pode assistir, você pode se desenvolver e aos poucos crescendo, virando uma pessoa melhor, né, se desenvolvendo. Então, temos que estar em constante movimento. Esse dia eu estava lendo sobre assim, algumas coisas lá quando eu estava estudando no colégio, coisas básicas, que eu não lembro, eu vou lá e pesquiso. Aí estava vendo sobre a translação e a rotação. O mundo tem constante movimento, ok? Ou seja, tem a translação, que vai e volta como se fosse um elevador, a rotação, que é como se fosse um ventilador. Enquanto você não estiver se desenvolvendo internamente, também se desenvolvendo externamente, tendo network, tendo pessoas próximas que vão te levar a outro nível. Enquanto você não estiver escutando pessoas certas e estiver com pessoas certas, você vai ficar parado. E água parada, igual a gente estava falando, é água poluída, podre. Se o mundo parar, ele acaba. Tudo que foi criado está em constante desenvolvimento. Os animais, as fontes, as águas, o mar, vai, volta. O mundo está girando total em todos os momentos. Então, quando a gente para, quando a gente deixa também as coisas negativas na nossa cabeça, nosso coração parado, a gente apodrece, a gente morre. Então Ô fica essa. Everton, você falou uma coisa que me lembrou duas citações. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Essas pessoas são as pessoas próximas, mas também são as pessoas com as quais a gente segue aí nas redes sociais. Então, uma dessas pessoas que eu gosto de seguir, eu gosto da forma que ele traz os conteúdos, que é o Mário Sérgio Cortella, ele fala, a mudança dói, mas não acomodar, mas não mudar é perecer. E aí, que você trouxe, não trazer essa mudança que realmente ela, gente, não tem romantização, não. Todo o processo de mudança é doloroso. Agora, quem já passou por esse processo e conseguiu construir uma metodologia, né, estabeleceu alguns passos, ele vai contribuir para dar uma facilitada nesse processo para você. É o que acontece com os treinamentos, com as mentorias. Então, eu sempre trago essa frase para mim, porque eu já empreendo há 18 anos. Né? Eu era pedagoga, trabalhei 9 anos na área da educação e eu era concursada, Everton. E eu pedi conta, simplesmente pedi conta para empreender. Tá certo que eu venho de uma história de comerciantes, né? Hoje eu tenho uma loja de departamentos, mas o que que acontece durante essa caminhada? Crenças do tipo, você nasceu, foi para ser professora, o que que você está fazendo aqui na loja? E eu cheguei a ouvir isso não só internamente, enquanto externamente de pessoas, principalmente de parentes, né? Você nasceu para ser professora, isso não vai dar certo. E aí aquelas vozes vinham, nossa, será? E aí o primeiro desafio financeiro, quando eu decidi fazer uma reforma grande na loja, foi uma big reforma, você fica sem dormir. Sempre vem as vozes, nossa, não estou no lugar certo, eu não deveria ter feito isso, meu Deus, isso As vai dar vozes errado, onde é que dentro eu... de nós. Sim, aonde que eu tô? Nossa, para que tanta ousadia, né? Para que tanta inovação? Isso não vai dar certo. O mercado não atende, as pessoas não vão entender. E aí é aquela avalanche de pensamentos negativos, de sentimentos negativos, que se eu não tivesse durante essa caminhada, Everton, porque foi concomitante a caminhada da mudança de a transição de carreira, de professora e pedagoga, porque eu cheguei a trabalhar como especialista também.
para a empreendedora, se eu não tivesse trazendo essa formação no meu desenvolvimento pessoal, com as escolas que eu fiz na área do desenvolvimento humano, pode ser que essas crenças tivessem sido confirmadas. Tá vendo aí, ó? Você nasceu para dar aula, você não nasceu para empreender. O que você está fazendo aqui? É muito interessante como a É, gente tem que se fortalecer mesmo por dentro, sabe? aham. Como eu estava falando, assim, todos nós temos essas situações internas. Aí você imagina, Sim. nós temos esses pensamentos internos. E aí a gente começa a se envolver com pessoas desse ciclo que você falou, a gente começa a seguir, a gente começa a ver, ver novelas, filmes, começa a escutar certas pessoas e temos dentro de nós algo que a gente vem trazendo lá de trás. Aí você E vai imagina, nos alimentando tudo, né? realmente, Música, por que que muita rede gente fica travada social, filme, tudo. também? Por que que muita gente fica travada? Parece que isso não vai sair. Quem olha de fora, assim, parece que é até fácil, mas quem está vivendo de fato, de repente tem pessoas aqui que estão assim, caramba, eu tenho tanta coisa, assim, que, nossa, são vozes internas. Eu não estou falando aqui de coisas espirituais, não, estou falando só a voz interna que você escutou lá atrás. Que, poxa, você não vai Sim, para nosso frente. inconsciente. Aí você está no meio de um ciclo ali. São pessoas que não deram certo na vida, são pessoas que também têm diversas crenças. Olha só. Aí você começa a ver novela que não precisa nem falar sobre novela. Filme, dependendo do filme é bom, dependendo do filme também vai trazer para você uma coisa ruim. Olha um monte de situações negativas, energias negativas que fazem com que você comece a pensar e aquilo se torna uma verdade, porque o seu pensamento ele vai gerar o sentimento, como a gente falou lá atrás, e esse sentimento ele vai Uhum. gerar essas ações, esses comportamentos, e quais resultados vai acontecer? Esse que você está tendo aí agora. Exatamente. Então, se você quer mudar esse resultado lá na frente, é aqui atrás que você precisa mexer. É aqui dentro de você, é aqui dentro, na sua cabeça e nas suas convivências. Ah, mas Everton, Daisy, quer dizer que eu tenho que largar minha família? Tenho que largar meu. Não, ninguém tá falando para largar ninguém. Só que quem é que você segue? Quem é que você escuta um conselho? O que que você vê constantemente? Quem é que Quais você as segue? pessoas que te influenciam, principalmente na área profissional, Exatamente. né? Exatamente. Olha quanta coisa, olha quanta coisa. As pessoas que você convive, as pessoas que você que te influenciam. Então, se lá atrás, por exemplo, alguém que falou assim, ah, você não vai ser rico, ah, você não vai ter dinheiro, você não vai poder ajudar as pessoas, Isso ah, não é para você. você não vai ter empresa, você não vai conseguir. Isso não é para você. Foi o quê? Uma pessoa muito importante que falou isso e essa pessoa escutou e ficou isso na cabeça dela, no consciente, no subconsciente, e até hoje faz com que você não tome uma posição porque você acha que isso não é para você. Porque talvez você não estudou direito, talvez você não fez direito, porque você acha que as pessoas são inteligentes de uma hora para outra e pronto. E pensa que não, eu posso, peraí, aprender, eu posso me desenvolver. Mas aquilo é tão forte internamente que trava, cria essas barreiras na cabeça, enfim, em todos os aspectos na sua vida, na sua visão, que faz com que você não consiga avançar. Então, é isso, né? O Everton tem uma dica, não sei, né, se todas as pessoas que estão vendo a live agora e vão assistir depois se conectam, mas é uma coisa que eu tenho trazido, eu acho que você já acompanhou também nas minhas redes sociais, que eu tenho trazido ultimamente para mim, que é a meditação. É a melhor forma de você. E não estou falando de meditação de monges, não. É você parar ali 5, 10 minutinhos, respirar e olhar para dentro. Olhar, eu até fiz um post hoje, olhar além de ver. Primeiro você olha para dentro de você, identifica quais são as vozes que eu tenho alimentado que não são positivas na minha vida e quais as vozes eu decido expressar, porque a nossa comunicação externa, ela é reflexo da nossa comunicação interna. Então, quais são as vozes que eu vou alimentar a partir de agora? Então, trazer esses momentos de conexão, você com você mesmo, né? Respira, pensa, traz essa conexão interna e a partir daí busque as possibilidades para você ter melhores resultados através dos treinamentos, através de mentorias e tudo que muita gente bacana está por aqui, né, Everton? É Para isso te aí. oferecer.
para te ajudar nesse processo, te dar a mão realmente. Não no sentido de que você seja incapaz de realizar o que você tem de realizar. Não, alguém que já sentiu na pele alguns processos, algumas dores, e o que, que a gente fez para que a gente resolvesse, E as né, ferramentas. essas nossas camadas e te ajudar, mas claro, somos 100% responsáveis pelas nossas vidas, por todas as ações. Inclusive, a gente estava até conversando, né, Everton, sobre o princípio 10/90. 10, 90, Lembra? muito bacana. 10% é o que acontece. 90% é como a gente reage ao que acontece. Vamos botar assim, Justamente. quem é que está aqui que qualquer problema que de repente você teve hoje tirou sua paciência? Já vai encerrar, pessoal. Quem quiser falar aí, ó, o que que você, hoje mesmo, essa semana, caramba, fulana de tal fez isso aqui comigo. Fulana de tal pisou no meu pé. Eu tive uma fechada no trânsito. Quem aqui que de repente teve uma experiência aqui? Acho que assim, todos nós, a todo instante, nós estamos tendo assim situações adversas que nos acontecem, são problemas, são até notícias. Eu tenho pessoas que eu vejo o tempo todo assim, nós vemos o tempo todo pessoas assim desesperadas por notícias. Caramba, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não que a gente tem que se tornar frios, mas Não, isso e quanto isso que deixa com que entre no nosso coração, faça a gente sentir mal e trave a nossa vida, trave nossos sentimentos. Eu tenho uma notícia para te dar. Isso vai continuar acontecendo. Pessoas vão continuar morrendo. E o que é a regra 10/90? É 10% o que acontece na nossa vida é o que é de fato. 90% é o que a gente assim, fez. Assim, por exemplo, eu tive a fechada no trânsito. Aí eu xinguei o cara, bati no cara, assim, que deu uma confusão. Aquilo se tornou um grande problema. Agora, o problema mesmo foi só 10%, porque 90% foi essa reação que eu tive. Então, quando a gente começar a mudar isso, cara, tá, que pena, vai acertar, não morreu ninguém. o Entendeu? Everton, como nós estamos sempre com os nossos mentores também, né? Nós somos mentores e temos os nossos mentores. Um deles fala uma coisa muito, muito interessante através da neurociência, que é o seguinte: a maior parte dos eventos diários da nossa vida não estão no nosso controle. Não estão. Não está no nosso controle o clima, não está no nosso controle a forma com a qual o outro lida com a gente, não está no nosso controle a política, não está no nosso controle a economia. Agora, o que está no nosso controle é o que a gente vai fazer com relação a esses eventos. Muitas coisas impactam negativamente a nossa vida, como política, economia, sim, mas tem muita gente que continua prosperando com os mesmos eventos. Vou dar Sabe uma notícia. aquele ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço? É mais ou menos isso. Ah, Deise, não, mas não é tão fácil assim. Não, a gente não está falando aqui que é fácil, mas é uma questão de virar a chave, de ter uma mentalidade de ação, ao invés de ter uma mentalidade de vítima, uma mentalidade de querer ser próspero, querer ser vitorioso, buscar conexão com essas pessoas que já passaram pelo que a gente passou, que tem um passo a passo ali para gente, que tem uma mentalidade que vai alimentar, né? Porque a nossa alimentação, em termos de comida, que alimenta o nosso corpo, a gente precisa de alimentar a nossa mente, para quem acredita, a nossa alma, né, o nosso espírito. Então, assim, tudo é uma questão de trazer coisas boas, alimentar a nossa vida, para que quando a gente for usar o 90 do 10/90, seja de uma forma mais positiva do que negativa, né? Não, de fato, é uma situação que não é fácil. Ah, quer dizer, então, que vai uma pessoa me ofender, vai me dar uma fechada no trânsito, vai pisar no meu pé, e eu vou sorrir para ele. Não, não é isso. É que, tá, aconteceu. O que que você vai ter como voltar atrás? Só que o problema maior vai ser o que a gente vai
agir e reagir em cima daquilo ali. Então, quando a gente começar a entender que, caramba, os eventos, as situações vão continuar acontecendo, seja comigo, seja com outras pessoas, pessoas vão continuar morrendo, doenças vão continuar chegando, o governo vai continuar roubando, o futebol vai continuar te trazendo tristeza e alegria. Então, se você ficar aqui Sim. naquela corda bamba, eu fiquei feliz, fiquei alegre, fiquei feliz, o que vai adiantar? Então, você precisa ter o quê? A identidade que foi falado aqui. Essa base, essa estrutura. Você vai entrar em relacionamentos que não vai te matar. Você vai entrar em situações com seus clientes que às vezes você vai receber críticas. E se você não tiver com sua identidade alicerçado, sua mente protegida, você vai se destruir, vai se auto-sabotar, vai desistir. Vai achar que não é bom o suficiente. Ou seja, olha a importância de você, duas coisas aqui: cuidar do seu coração e cuidar da sua mente. Que vocês, Sim. essa noite, possam sair daqui dessa live, assim, sente que eu tenho algo que eu tenho que cuidar muito preciosamente, como se fosse um diamante, que é o que entra no meu coração e o que entra na minha mente. Se você dominar isso, você já venceu. Você já venceu. Porque é isso que vai ditar todas as suas ações, porque são dentro da sua cabecinha, dentro do seu coração, os sentimentos que geram as nossas ações. Então, quando você determinar que você vai proteger, sabe aquela proteção para quem é pai dos filhos? Aquela proteção do seu companheiro, que quer, enfim, do seu cachorrinho, enfim, protege do seu coração e sua cabeça de todas essas armadilhas que vêm com palavras de pessoas, às vezes, que nem fez por propósito, mas de forma assim, dela mesma, às vezes, das crenças que ela já tem, ela soltou e você absorveu aquilo. E isso vai acontecer quando você se sentir confiante, tá? Que você possa sair daqui confiante. Não, assim, tem pessoas que chegaram aqui hoje, Deise, não confiando em você, em si, né? Não confio em mim, não tem. Você pode sair daqui agora confiante. Se você falar assim, não, eu sou Eu confiante, decido. começar a declarar, começar a falar com vocabulário do Sim, método. Você vai ser sim. daqui uma pessoa confiante. Amanhã você vai ser outra pessoa. Por quê? Teve algum milagre? Sabe qual foi o meu milagre? O que você mesmo fez em você mesmo, Realizou. na sua cabeça, no seu coração. Então, você fazendo isso já está totalmente diferente os seus próximos dias. Então, não vai acontecer uma grande a picanha que vai chegar no que vem, que prometeram, enfim, qualquer notícia boa que você está esperando, de repente até virar o ano, ela pode ser boa a partir de amanhã, a partir de agora, mas através de você. O Everton, né, a gente respeita as crenças individuais, né, de todas as pessoas, mas considerando que a maior parte das pessoas acreditam em alguma coisa, né, seja em Deus, seja no universo, em algo maior, energia, independe. Uma coisa muito interessante para ajudar nesse equilíbrio que você falou, coração e mente, que é o que a gente fala, né, a inteligência emocional, né, aonde você for pôr a sua mente, leve seu coração junto. Onde você colocar seu coração, leve sua mente junto. E aí você falou dessas decisões. Uma das dicas de quem tem e trabalha com essas mentorias espiritualistas, não estou falando de religião, espiritualistas é dar comandos para você a partir de hoje. Eu sou um instrumento nesse planeta. Eu sou um instrumento maior, eu estou conectada com algo maior, conectado, né? E a partir de hoje eu faço alguns decretos para mim. Eu decreto que eu serei um excelente vendedor, eu decreto que eu sou próspero, eu decreto que eu mereço, eu decreto que eu sou uma força independente de qual é o instrumento do meu trabalho, mas que eu possa servir as pessoas através desse trabalho e N outros decretos positivos que você possa fazer. Olha, você falando aí, eu até tive uma ideia aqui, nessa questão de vocabulário. Eu tenho uma ferramenta que eu levo para os meus alunos, a chamada vocabulário do vendedor de ouro, do empreendedor de ouro. E é muito bacana essas questões, né? Do que você precisa parar de falar, o que você precisa falar. Quem tiver interesse, me dá um oi no direct que depois eu te mando de presente, tá? Porque Bacana. é muito importante essa questão do vocabulário. Porque a gente está falando de pensamento, sentimento, ação, resultado. Ou seja, a maneira com que a gente fala, realmente ela vai Sim, acontecer. Tá? sim, E realmente, quando a gente fala, o nosso cérebro automaticamente entende como uma verdade. Então, depende muito do que a gente fala. Não somente o que a gente está vendo, o que a gente está escutando, como foi dito aqui, mas sim o que a gente está falando. E isso vai sim. ditar
fato que vai acontecer. Porque a gente vai entender isso na nossa mente, e isso vai gerar os sentimentos, e automaticamente a gente vai ir nesse caminho. O Everton, eu sempre falo isso, que nenhum encontro entre duas pessoas, ou duas ou mais pessoas, nenhum evento igual essa live, por exemplo, é por acaso. Eu não acredito no acaso. Eu acredito sempre que existe uma energia conectada nisso tudo para a serviço, ao bom serviço de alguma coisa, de alguém, né? E você falando da ferramenta de vocabulário do vendedor, Isso. eu também tenho uma ferramenta de decretos das virtudes. Então, eu posso oferecer para o pessoal Pode. também? Quem quiser, pode seguir aí o meu Instagram, Daisy, Daise.ferreira, underline, que eu também passo essa ferramenta no direct, que é Olha uma aí. ferramenta muito bacana, para que você trabalhe ainda mais as suas virtudes. Afinal de contas, né, Everton? Vamos falar sério, né? A gente é foda com PH, né? Eu, você e todo mundo que está nessa Então, live, e exatamente. todo mundo, todos os que vão ver depois, a gente tem muita potencialidade, sim. E talvez para quem não conhece a Daisy, ela também passou por diversas situações, ainda passa, né? E para quem não me conhece também, ou já me conhece, de repente não sabe, eu passei por várias situações. A gente está falando aqui, ao mesmo tempo aprendendo, né? Porque a cada dia a gente toma uma decisão diferente. Se eu me Com deixar, certeza. que meus pensamentos, minha mente, ela atrai, deixa assim, absorver essas palavras ou outras situações que vão acontecer, de repente você vai sair daqui assim, essa live foi horrível. Vai lá no Instagram, Everton, você é doido, Aí, isso para mim, se eu E tá tudo certo. vai acabar com o meu dia, eu vou parar de fazer live, vou parar de dar treinamento. Não, porque eu E já também, sei. o Everton, tem uma coisa muito importante também, que é algo que eu tenho trazido ultimamente. A nossa mensagem, ela não é para todo mundo. É para quem se conectar com a gente. E tem um motivo por trás disso. E eu tenho certeza que muitos vão se conectar com a sua proposta, com a sua mensagem, comigo também, da mesma forma que a gente se conectou, que nós nos conectamos com os nossos mentores. E faz parte, está tudo certo. É propósito, missão de vida. Sim, Então, com sabe, certeza. sabe essas situações que de repente você está deixando de viver, que você está se sentindo travado para resolver, para fazer acontecer, acreditar em você? Isso vai ser a solução não só para a sua vida, mas a solução para a vida das pessoas que estão ao seu redor, quem sabe do Sim. mundo. Ou seja, não é Começa sobre pela gente, né? não é sobre apenas a solução da sua vida, que realizar seus sonhos, levar sua família para outros lugares, uma roupa melhor, aquilo que você vai viver, né, desenvolver, mas sim para as pessoas também que estão ao seu redor, entendeu? Vão Sim, aprender com você. Eu tenho certeza que a Daisy, e ela faz de fato, porque ela me ajuda bastante. Eu também coopero com ela, nossos amigos de treinamentos, nossos sim. a gente sempre está crescendo, porque isso é como se aquela questão da fonte, né? Ela enche e vai embora, vai seguindo o rumo. A gente não atrai para a gente apenas, a gente vai só desenvolvendo. Então, o que você começar a fazer, mudar na sua vida, que vai começar a completar esse copinho, vai ser transbordado. E quem está à sua Uhum. volta vai ser prevalecido, vai ser vitorioso junto com você. Com certeza. Vale a pena? Acho que vale a pena, né? Com certeza. É aquele outro ditadozinho clichê, mas muito real. Daqui um ano você desejará ter começado hoje. Então começa agora, né? Exatamente. E vai ver que não foi tão difícil assim. Porque Não, pior é continuar do mesmo jeito. com certeza. Porque aí a gente não está realizando as seus sonhos, a gente não está vivendo uma vida confortável. Parece que é desconfortável sair, vou sair do meu conforto. Não. Mas que conforto é esse que não te dá seu sonho? Que não te dá Com uma realização certeza. profissional? Então a gente Sim, acreditar mesmo que a gente pode ir cada vez mais além. É sobre isso. é Que a gente, sobre. sobre isso que a Daisy foi convidada, que os inimigos que nos fazem não vender mais, fazer mais negócio, não se desenvolver, somos nós mesmos. Alguém aqui Uhum. quer compartilhar, quer perguntar para a gente encerrar? Por mim, eu iria até meia-noite, gente. É tão bom conversar com a Deise, falar sobre. A gente Alguém- pode marcar outra. Vamos marcar. Inclusive, ó, sexta-feira eu vou estar com o Antônio Percivar, falando sobre perfis comportamentais. Daqui a pouco eu vou subir o banner. Bom demais.
sexta-feira, às 8h28 também, com o Antônio Percivar, falando sobre Uhum. perfis comportamentais. Também é outro assunto muito bacana. Ele é fera também nisso, para falar sobre os tipos de comportamentos dos seus clientes. Vai ser muito bacana. Então, quem aqui quer fazer alguma pergunta, quer compartilhar alguma coisinha para a gente estar encerrando a live? Estou vendo que algumas pessoas aqui comentaram, já falaram algumas coisinhas que não deu para a gente interromper, mas Foda era meu pai, eu sou fodinha. Isso aí, vai ficando fodão. Ah, isso aí, cara. Excelente, palavras e pensamentos. Ah, Eduardo Pinto aqui de Barroso, um excelente advogado, fez um podcast comigo, história de vida inspiradora, maravilhosa. Não dá não estou conseguindo subir mais os comentários, mas Ali, é muito bacana. o nome tá ali nas rochas, incentivo próprio, foco. É isso aí. Sim. Se você não acreditar em você, deixa eu ver se. Ó, excelente, palavras e pensamentos têm poder. É, acho que é Eduardo Pinto. É É, o que eu te falei, aqui de Barroso, excelente advogado. Obrigado tá. pela live, mestres. Ah, gratidão, Daniel Vitor. Foi incrível, poderei usar isso dentro da música também. Daniel, meu afilhado, oi, saudade de você. Se for o Daniel, meu afilhado aqui de Barroso, um cantor fenomenal. Ele É? deve ter ouvido que você falou da gente cantar no início da live. Não arrisco com a presença dele. O Daniel e pessoal, né? A gente leva isso assim para todas as áreas da nossa vida. A gente fez a live, né, o Everton, com um propósito aí para tirar esse inimigo das vendas, né, do mundo dos negócios, mas é para a vida como um todo, né? Nós somos o nosso maior algoz, mas também nós somos os nossos heróis, próprios heróis, né? Então, não tem ninguém esperando o príncipe ou a princesa salvar, não, a gente se salva mesmo. E quando a gente tiver com uma vida ali de Eu coitadinho, mesmo. pena de mim, eu não posso. Assim, ninguém vai fazer por você, não tem jeito, não tem jeito. E vai imprimir o seu jeito com a sua mensagem, com aquilo que você veio, né? Com um Exata- propósito aí nesse Exatamente. planeta. Gente, então é isso. Olha, É a isso. Daisy, ela colocou à disposição dela o perfil para poder presentear vocês com uma ferramenta muito interessante. Chama ela lá no privado. Eu também disponibilizei para vocês também me chamarem no privado a ferramenta do vocabulário que você deve ter, né? Sobre tudo isso que a gente mencionou, é super importante. Aquilo que você tem que começar a falar para você ter os resultados, né? Ter as ações necessárias de acordo com aquilo que você mesmo fala, declara, e isso determina realmente o que vai acontecer. E eu quero fazer um convite antes de dar a última palavra para a Daisy, que nos dias, acho que 6, agora início de dezembro, tem no meu perfil, eu tô com treinamento atendimento de ouro, tá? Com as inscrições ainda abertas para quem quiser se desenvolver na área de vendas, quem quiser quebrar essas crenças sobre vendas, sobre você. A gente vai trabalhar isso mais a fundo, falar sobre os perfis comportamentais. Enfim, tem muita coisa interessante que eu vou trazer. São 3 ou 4 dias de treinamento. Você pode ir no meu perfil que vai estar ali, atendimento de ouro, você vai ver a data, se eu não me engano, é 6, 9, 13. Estou um pouco na dúvida agora, mas só olha lá que vocês podem estar mandando um direct, falar, eu quero participar, quero saber como. Ou também você pode ter acesso a um grupo que eu sempre, assim, umas semanas a outra eu estou entregando uma ferramenta que eu chamo ao vivo, eu entrego de forma gratuita. A gente teve agora a Jornada do Vendedor de Ouro, foi muito interessante para quem participou. E vai ter outras também, de forma totalmente gratuita. E o treinamento está com a inscrição aberta. É um valor bem simbólico dentro daquilo que vai ser entregue sobre comportamento, sobre crenças, sobre posicionamento, ações, que vai fazer diferença no mundo das vendas para você também. Então, fiquem à vontade para chamar no privado aí da Daisy, para receber essa ferramenta. No meu também, para poder receber essa ferramenta gratuita, fazer parte do grupo. O que você acha, o que você quiser, aqui você manda. E também querer saber mais sobre o treinamento, se você quiser, se faz sentido para você. Daisy, minha amiga, quais são as suas últimas palavras nessa linda live? Primeiramente, quero te agradecer por você estar aqui, pela oportunidade de você separar um pouco do seu tempo também, que eu sei que é um tempo também muito, muito difícil, muita correria também para você. E gratidão, gratidão mesmo. Eu tenho um prazer enorme de ser seu amigo de treinamento, seu amigo de mentorias, mas também ter sua amizade comigo.
Olha, eu quem agradeço a confiança, né, de me convidar para essa live, porque, como eu disse no início, tenho visto a sua caminhada, galera. Esse rapaz vai longe. E muito obrigada mesmo pelo convite. E a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é o seguinte: o desenvolvimento pessoal é premissa para o desenvolvimento profissional. Olhem para dentro de vocês, se permitam, né, evoluir cada dia mais enquanto seres humanos. Vocês não imaginam do que vocês são capazes. Gratidão, viu, Everton? Beijo na Gleice, nas crianças, tá? Tá bom, beijão, obrigado, gente. Boa noite para todos vocês. A live vai ficar gravada no meu perfil. Quem quiser depois assistir, a gente falou de bastante coisa interessante aqui. E aí, o que eu posso dizer para vocês é: cuidem de si, cuidem da sua mente e vocês também podem ir além. Valeu? Grande abraço. Boa noite.